Então, essas barreiras que a gente está falando, nessas dificuldades, elas podem ser estruturadas em níveis, e aqui a gente pontua 3 níveis básicos, né, que é o mais utilizado, e que o primeiro deles que a gente pode falar é o usuário, né, do serviço, o cidadão mesmo, e a gente pode identificar barreiras. Logo adiante eu vou falar sobre algumas delas, como motivação para mudança, né? Acesso ao cuidado. O outro nível é o profissional, né? O profissional, a gente vai ver qual é a barreira para esse profissional. Qual estratégia que a gente identificou, informado por evidência, ou por meio daquelas outras estratégias que nós comentamos. Então, o profissional, às vezes, tem falta de aceitação, né? Resistência também à mudança. Uma outra, um outro nível que a gente fala é o nível da organização, né, do serviço, né, de uma forma geral. Então, às vezes, tem escassez de recurso humano, material mesmo, né, e que pode interferir, influenciar, né, na implementação dessa opção. Então, após essa identificação dessas barreiras e possíveis estratégias, a gente reporta para a nossa síntese por meio de templates, e esse aqui é um modelo de template para reportar, né? E a gente faz isso para cada uma das opções selecionadas, e quando essas estratégias e essas barreiras são informadas pelas evidências, a gente coloca também com o mesmo modelo de reporte, né, de relato, tal, sim, tal revisão sistemática, com qualidade tal, que já foi avaliada naquela etapa anterior, né, e já foi também extraída naquela etapa anterior, e a gente reporta, às vezes já traz essa informação daquela tabela nossa lá, daquela tabelona principal, né, de extração de dados, e só, então, readapta aqui nesse novo template, né? Então, após a identificação delas, a gente também pensa muito e reflete sobre essas estratégias, né, para superar. E essa escolha das estratégias também deve ser orientada pelas evidências e pelos fatores contextuais que a gente estava comentando, né? Então, é necessário a gente entender isso, né? Como que o comportamento desse primeiro nível, que é o nível do cidadão, do usuário, né, do serviço, como que a gente pode compreender, né? Quais são estratégias que podem influenciar o comportamento deles? Então, tem incentivos financeiros, né? Questões socioeconômicas, fornecimento de educação ou informação, apoio pessoal. Então, tem algumas estratégias que a gente aponta aqui, né? E tenta mostrar como que quais são os exemplos, assim, mais ou menos desse nível, né? Que é do nível ali do usuário do serviço. Então, às vezes, por exemplo, para uma opção, esse usuário ele tem uma falta de conhecimento de algo. Então, isso vai ser uma barreira, né, para implementar aquela opção. E ele desconhecendo, o que eu posso fazer, então, para auxiliar? Então, eu tenho que ver métodos de entrega das informações, né, campanhas educativas, conscientização, né, sensibilização, treinamento, colocar a mensagem direcionada para eles, né, mais fácil. Vamos dizer que é não aceitação da política, né? Quais estratégias que eu posso fazer, então? Qual intervenção para tentar solucionar? Então, identificar líderes, formadores de opinião daquela localidade, que pode atuar ali como um defensor da nova política. Então, a gente tem essas questões, né? Às vezes é uma tarefa que demanda um tempo, e aí você pode dar compensações econômicas. Então, agora, um exemplo agora, o cidadão, em alguns países, os países estavam implementando a vacina contra uma determinada doença. Vamos dizer que a vacina contra o vírus que ocasiona a doença da Covid-19. Então, alguns países, eles ofereceram uma compensação econômica para o indivíduo. Ah, você vem, você vai vacinar e talvez você vai ganhar um dinheiro, ou você vai ganhar um passeio, você vai ganhar um ingresso, alguma questão. Então,
são formas, né, mecanismos para tentar compensar, para tentar auxiliar a implementação, né, tentar ali intervir, né, solucionar essa barreira ali que a pessoa não ir lá tomar a vacina e que vai interferir ali na comunidade como um todo, né? Então, para o comportamento dos profissionais, a gente pode ver outras estratégias, né? A gente pode ver estratégias como materiais, as visitas, né, ou reuniões educativas, processos locais, né, de formação de consenso, revisão por pares. Há muitas estratégias de auditoria e feedback, né, para dar o feedback, envio de lembretes para aquele profissional. Então, algumas barreiras, por exemplo, vamos dizer que você tem que tentar implementar uma intervenção, mas aquele profissional ele não aceita aquela intervenção porque ele tem dificuldade, uma crença, uma opinião sobre aquela intervenção que não há então você vai ter que procurar estratégias para tentar apresentar algumas questões para esse profissional. Aqui a gente colocou até um exemplo de barreira, a resistência, né, ou o ceticismo a alguma intervenção, né, alguma opção política. E aí você pode também tentar mostrar ali para ele pequenas vitórias, mensuráveis, né, para demonstrar que a mudança ela é necessária. Então, apresentar o que mudou naquela localidade para esse profissional. Uma possível barreira pode ser a falta de comunicação, então você vai solucionar, desenvolver uma estratégia de comunicação para identificar as barreiras, né, dessa comunicação na organização. Então, a gente tinha muita dificuldade, por exemplo, dos profissionais de saúde, por exemplo, de adaptar. A gente tem no Ministério, vou dar um exemplo da área da saúde para tentar ter maior absorção assim, do que eu estou comentando. Então, a gente tem um departamento específico para elaborar protocolos, né, diretrizes para tratamento de determinadas condições. E esses protocolos, eles são elaborados ali no nível do Ministério da Saúde, mas às vezes o profissional de saúde que atende na ponta, na unidade básica de saúde, ele não tem acesso, né, a esse protocolo, né, o PCDT, que a gente chama. Então, eles observam que às vezes tem uma falta de comunicação aí. Então, o que a gente pode fazer para superar essa falta de comunicação? Disponibilizar o material impresso, enviar para os municípios, fazer um vídeo, tentar desenvolver aplicativos para facilitar esse acesso ao profissional. Então, a gente vai refletindo sobre essas intervenções que possam solucionar essa eventual, né, essa possível barreira, né? Um outro exemplo é falta de alinhamento, responsabilização, que a gente pode, então, instituir estruturas apropriadas ali na gestão, né? Ou então, uma liderança passiva ou ausente, e a gente, então, envolve os líderes nas mudanças propostas. Então, são N opções ou N barreiras, e a depender do tipo de estudo que está sendo desenvolvido, essas barreiras vão ser identificadas ali nas revisões, ou quando não, ali você vai levantar, né, essas possíveis barreiras. Às vezes é algo que já está implementado, mas que você precisa rever por que não está dando certo, não está trazendo a solução para o problema em questão, né? Para além dessas barreiras que nós falamos no nível individual, ali, no nível do cidadão, do usuário, né, do serviço, e do profissional, daquele que vai entregar o serviço, a gente tem os fatores que influenciam os comportamentos dos profissionais, ou das instituições, né, das organizações, dos serviços. Então, a gente tem estratégias para tentar ver. Então, tem barreiras que são sobre a força de trabalho, a estrutura e o sistema que é inadequado, né, ou a falta de plano de controle para medir, né, mensurar os resultados. E aí você, então, desenvolve mecanismos para tentar superar. Então, no caso da microgestão, você delega poder à equipe, institui a visão da organização entre os membros da equipe, né, delega ali para a equipe
essa organização. No caso da força de trabalho sobrecarregada, você tenta compensar, demonstra para os membros da equipe os benefícios para se repensar também ali esse fluxo de trabalho, né, novos processos, ou tecnologias mesmo, né, para reduzir as etapas que não agregam tanto valor, né, especificamente. Instituir, no caso da estrutura e do sistema inadequado, um outro sistema que seja apropriado para apoiar a opção política, né, que você está propondo. Então, são exemplos que nós trouxemos para que nós pudéssemos ali tentar aprender sobre a importância de trazer essas barreiras que estão ali nas evidências, mas também acessar as evidências locais, né, para esse levantamento dessas possíveis barreiras. Nem sempre é uma barreira que está apresentada, mas pode ser uma possibilidade, né, uma possibilidade de barreira. E a gente sempre pensa também em apresentar facilitadores. Se a gente encontra, em alguns casos, a depender da pergunta, né, a depender do problema, o facilitador ele é meio o espelho da barreira, mas em outros casos, os facilitadores é algo que já realmente vai engrenar ali, sabe? Vai ajudar a implementar a intervenção. Então, a gente observa as possíveis barreiras, pensa nas possíveis intervenções para solucionar essas barreiras e pensa também em facilitadores, né, para auxiliar a implementação das intervenções. E, além disso, que ajustes são necessários, né? Sempre pensando em viabilizar a aplicabilidade, em viabilizar essa aplicabilidade e a aceitabilidade, né? A adesão, né, dessa nova intervenção. Então, realmente, a grande dificuldade até atual, assim, da gente pensar nas opções políticas informadas por evidências, é pensar nessa coleta de evidência local, né, para auxiliar a aplicabilidade, é pensar na aplicabilidade. Então, tem todo um campo novo, recentemente novo, né, sobre essa área de implementação, que se chama Implementation Science. Então, a ciência da implementação. Então, há muitos estudiosos que estão aí tentando avançar nessa ciência, né, da implementação. Há muitas pessoas pensando nesse campo e estamos avançando. Então, a gente traz aqui para vocês essa reflexão e esse debate, né, especificamente, apresentando aqui como que a gente atua, né, diretamente sobre esse campo na elaboração de síntese de evidências para políticas.